igreja, segundo a Bíblia, é o conjunto de todas as pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e seguem a Deus. Cada crente é parte dessa igreja. Na Bíblia Sagrada, a igreja não é o edifício onde nós nos encontramos e cultuamos a Deus. Na Bíblia, a igreja é o conjunto das pessoas que se reúnem para cultuar a Deus. Igreja, irmão, significa assembleia ou congregação. A igreja é o conjunto das pessoas que se reúnem para juntos louvarem, para juntos adorarem a Deus, para seguirem a Deus. A igreja é uma comunidade, a igreja diz que a Bíblia diz que a igreja é todos os cristãos, todos os crentes, todos os salvos do mundo, todos salvos do passado, de uma vida afastada de Deus, todos salvos para um presente com Deus e um futuro com Deus. São esses que formam a igreja de Cristo e estão eternamente ligados através de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Igreja é o grupo de crentes, quando duas ou mais pessoas se reúnem em nome de Deus e formam um ajuntamento local, que é essa pequena parte da igreja de Jesus Cristo. Hoje em dia, o lugar onde nós nos reunimos, o prédio onde nós costumamos nos encontrar, também é chamado de igreja regularmente pelas pessoas. Na verdade, o edifício não é a igreja, e sim as pessoas que estão dentro desse edifício que formam a igreja. Agora, qual a importância da igreja, irmãos? Deus instituiu a igreja. Ninguém pode viver sua fé isoladamente. Cada crente precisa viver em comunidade. A igreja implica em união. A igreja implica em comunhão. Onde crentes não se reúnem, não há igreja. Sabe o que diz a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 10, verso de número 25? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ninguém é perfeito. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós necessitamos de encorajamento. Todos nós precisamos de motivação em nossa jornada, em nossa trilha, em nossa caminhada com Deus. Todos os membros, irmãos, da igreja devem ajudar uns aos outros. Isso não é dever de uma pessoa, é um dever de todas as pessoas que fazem parte da igreja, crescendo juntos no amor de Deus, no amor de Cristo, como uma família, como irmãos amados.
assim que nós nos tratamos. Não se reunir com a igreja, irmãos, é um ato de egoísmo. Não se reunir com a igreja prejudica a sua fé. Deus está onde a igreja se reúne. A palavra de Deus diz lá, Mateus capítulo 18, verso 20: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós precisamos estar juntos para termos mais comunhão com Deus. É essencial estarmos juntos com outros cristãos para nos motivarmos e nos encorajarmos juntos. É uma obrigação, é um dever de cada cristão. Todo cristão deve ser um motivador do seu irmão. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. Apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 27, o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Quando alguém perde um dedo, esse dedo morre. Quando alguém perde um membro, do seu corpo, esse membro do seu corpo morre. Por quê? Porque não está unido ao resto do corpo, porque não está ligado ao resto do corpo, porque o corpo se ajuda, o corpo, ele contribui para o próprio corpo. Todas as juntas ligadas promovem o seu crescimento. Sabe quando nós crescemos? Quando estamos juntos. Quando juntos promovemos o crescimento um dos outros. Apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 4. Da mesma forma, na nossa fé. A nossa fé pode morrer se nos afastarmos da igreja. A nossa fé pode diminuir se nós nos afastarmos do corpo, se nós nos afastarmos da família de Deus, se nós nos afastarmos do corpo de Cristo, do qual o cabeça é o próprio Cristo. A vida abundante que Deus tem para nós só pode ser plenamente vivida, irmãos, em comunidade. A vida abundante, a vida plena, a vida dentro dos propósitos, dentro da vontade de Deus, ela só pode ser vivida na sua plenitude quando nós estamos juntos, vivendo em comunidade, juntos, uns com os outros, como igreja. Há uma mentalidade que foi formada na vida dos cristãos. A mentalidade de estrutura, a mentalidade de um edifício, a mentalidade de uma vida debaixo de uma rotina, debaixo de uma atividade, de um ativismo. Essa mentalidade, por um período, em uma estação dos tempos, ela funcionava como igreja, onde a igreja tinha uma atividade, tinha uma estrutura, e aquela estrutura produzia na igreja do seu tempo um relacionamento íntimo, e a igreja cresceu. Nós hoje estamos vivendo num tempo, numa nova estação, onde
o entendimento ou a nossa mentalidade não pode mais estar estabelecida dentro de um conceito de estrutura, de ir à igreja e não entender o que é ser igreja. Nós vivemos hoje numa estação, ou num tempo, onde nós temos que ter a mentalidade de Cristo, a mentalidade de processos. Eu não vou à igreja somente por causa da estrutura, porque eu tenho um horário marcado, porque tenho uma agenda. Na minha agenda, tal dia e tal dia eu tenho que estar no culto. Na minha agenda, tal dia ou tal dia eu tenho que estar no evento. Eu tenho que, essa mentalidade, ela é cansativa nos nossos dias. Ela traz desgastes, ela sufoca, ela enche a pessoa de cansaços e às vezes acaba gerando em nós um desejo de buscar novos modelos que sejam mais atraentes. Hoje nós precisamos viver a estação que Deus estabeleceu para os nossos dias, e a estação dos nossos tempos, desse contexto, desse momento em que vivemos, é uma mentalidade de processo, onde eu faço parte. Eu não vou à igreja porque eu tenho um horário marcado ou porque tem uma agenda, está anotado na minha agenda que aquele dia é o dia do culto. Eu vou à igreja porque eu faço parte do processo. Eu faço parte da vida dos meus irmãos. Eu faço parte da vida daqueles que também creram e seguem nos caminhos de Deus. Eu faço parte do crescimento, eu faço parte do desenvolvimento, eu faço parte da transformação. A mentalidade de processo, ela cancela essa mentalidade de estrutura da qual eu posso ficar preso com a minha agenda e o meu momento. Se eu estiver livre eu vou, se eu não estiver livre eu não vou. A mentalidade a qual me faz pensar que eu faço parte de algo maior ainda. É a mentalidade que faz eu romper com todas as barreiras. Eu não posso deixar de estar presente porque eu faço parte, eu estou ligado ao meu irmão, eu estou ligado a um outro membro e juntos nós vamos promover o crescimento. Se eu não tenho a mentalidade de processo, se eu não tenho essa mentalidade de que eu faço parte de algo muito maior, eu vou viver a mentalidade da estrutura. E quando a estrutura faltar, eu não vou ter outro lugar para ir, eu vou procurar outro lugar para estar. Mas se eu tenho uma mentalidade onde diz que move o meu coração, que diz que eu faço parte, aí eu ando na direção. A estrutura, irmãos, tudo que temos, os bancos, as agendas, elas fazem parte de uma grande missão. Elas servem à missão. E a missão que Deus colocou para a igreja de Jesus é que nós devemos ser separados, santos, santificados e vivermos para anunciar a glória do Senhor, anunciar a vinda dele, levar as boas novas do Evangelho, construir e transformar corações, vivermos em comunhão e crescermos juntos como igreja. Quando a estrutura está à frente, eu esqueço do processo. Mas quando o processo está à frente, eu não preciso da estrutura. Nós não precisamos de 4 paredes para nós sermos igreja. Mas dentro de um conceito de processo, nós fazemos parte de tudo isso. Isso tudo faz parte do lugar, do propósito que Deus colocou na sua vida para nós vivermos juntos. Quando eu tenho a mentalidade de processo, eu entendo que eu faço parte de algo que é muito maior. Uma missão que não foi dada por homens, mas uma missão que foi entregue pelo próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é de fazer novas pessoas semelhantes a Ele, que é de fazer com que eu me torne, ou você se torne cada vez mais semelhante a Cristo.
que você cresça não somente na graça, mas também no conhecimento do Senhor e da sua justiça. O Senhor, Ele criou o processo. Ele estabeleceu o processo na vida dos 12 apóstolos. E quando Ele partiu para a glória, Ele estava certo que aqueles 12 apóstolos estavam prontos para realizar um novo processo na vida de muitas pessoas. E aqueles 12 homens continuaram a realizar uma transformação na vida de muitas outras pessoas. E todos estavam juntos, diz a palavra, lá em Atos capítulo 2. Lá em Atos capítulo 1, quando fala que todos estavam juntos, eles estavam orando juntos, eles estavam debaixo da obediência de Deus. Fala assim: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Nós precisamos ser a igreja da qual o Senhor deu uma ordem.